Olá, meninas do segundo, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula de física. Dessa vez sou eu, a professora Paloma, que vai estar acompanhando vocês, dando continuidade àquele vídeo, à aula que vocês tiveram semana passada, que foi com a professora Luana, certo? Confesso para vocês que eu ainda estou um pouco insegura com relação a lecionar a aula de física, porque estava com algum tempo que eu não trabalhava com física, mas qualquer dúvida que surgisse, eu não consegui repassar o conteúdo da forma adequada para vocês. Vocês podem estar entrando em contato, que eu vou estar pesquisando uma forma mais simples de repassar, né? O conteúdo de hoje nós vamos estudar as trocas de calor, como essas trocas acontecem, né? Vocês já viram na aula passada a introdução, né? Como é feita as medidas, como é medido a temperatura, as escalas que a gente estuda, que a gente conhece, né? Em Celsius, Fahrenheit e também os aparelhos utilizados para medir temperatura. Agora nós vamos ver a questão das trocas de calor e energia térmica. Aqui a gente vai ver a definição. Trocas de calor. Calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro. A transferência ocorre de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Como é que acontece essa transferência? Como é que acontece essa troca de calor? Se eu tenho um corpo que tem uma temperatura maior, né, e um corpo que tem uma temperatura menor, se eu juntar esses corpos, eles vão atingir um equilíbrio térmico. A troca de calor vai acontecer do corpo de maior calor para o de menor calor, certo? Até que eles consigam chegar ao equilíbrio térmico, que é quando os dois corpos estiverem com a mesma temperatura. Essa transferência ocorre de 3 maneiras diferentes: condução, convecção e irradiação. A gente vai estar estudando no próximo capítulo as bem mais definidas, mas eu já coloquei aqui uns conceitos para vocês, para ficarem melhor de vocês identificarem como é que acontece essa troca de calor. Por meio de condução, o calor se propaga por meio de choques entre as moléculas com vibrações mais intensas e as moléculas com vibrações menos intensas. Aqui, nós estamos vendo que nós temos moléculas que têm vibrações bem intensas, bem agitadas. Aqui nós já temos menos agitadas e aqui pouco agitadas. Esse tipo de propagação, ele ocorre em todos os estados da matéria, tanto no sólido, no líquido, no gasoso, mas principalmente no sólido, pois a rede espacial das relações dos átomos contribui. Ele tem mais espaço para estar se agitando, para estar havendo esses choques, né? E assim vai acontecendo a troca de calor. À medida que uma molécula choca com a outra, as suas temperaturas elas vão se equivalendo, elas vão ficando com a mesma temperatura. Além da condução, nós temos aqui também a convecção. Esse tipo de propagação ocorre em líquidos e gases. Baseia-se na movimentação de moléculas dessas substâncias em diferentes temperaturas. Correntes de convecção. Aqui nós temos uma chaleira, que a gente pode chamar assim. Pode ser uma panela, um espaço de fazer café. A parte aqui inferior, onde a chama ela tem um contato mais direto, claro que ela vai estar mais quente, né? A temperatura vai estar mais intensa aqui, o calor vai estar mais intenso aqui. Só que a partir do momento que
esse líquido ele começar a esquentar, nós vamos notar que vai começar o processo de ebulição. E o que acontece nesse processo de ebulição? A água que está em cima vem para baixo e a que está embaixo vai para cima. E assim vai acontecendo as trocas de calor juntamente com esse líquido aqui, né? Essa movimentação continua cíclica das moléculas e originam as correntes de convecção. Essas correntes vão até que todo o líquido ele esteja com a mesma temperatura. Esse tipo de transferência de calor, ele acontece com mais frequência, aliás, ele acontece nos líquidos e nos gases. E ele se baseia na movimentação das moléculas, porque devido a esse movimento aqui das moléculas para atingir a mesma temperatura. A propagação de calor, que ocorre por meio da irradiação, é a propagação de calor por meio de ondas magnéticas. Portanto, não é necessário meio material para se propagar. Nós temos aqui, por exemplo, o Sol, né? É o Sol que aquece a Terra, o planeta Terra. E por meio das ondas eletromagnéticas, o Sol, ele envia calor para a Terra, certo? Então, são esses três tipos de troca de calor. Como é que é medida? Qual a medida utilizada? A gente já estudou bastante química, biologia e até mesmo física. Vocês sabem que todas as regras, elas trazem um sistema que ajuda a dar nome a essas substâncias, ajuda a identificar. E o sistema internacional que é utilizado para dar nome ao calor, a medida de calor, é o Joule, representado pela letra J. Outra medida muito utilizada é a caloria, cal, e a quilocaloria, que é K e cal, que é a junção de quilocaloria. Então, J representa Joule, cal representa caloria, e o Kzinho aqui acompanhado de cal representa a quilocaloria. Vocês sempre vão ver, quando estiverem falando de calor, a expressão escrita dessa forma. 1 cal, que significa uma caloria de determinada substância. E aí ele vai pedir que você dê o resultado sempre em Joule, que é a medida utilizada aqui. Uma caloria, ou seja, 1 quilocaloria igual a 1000 cal. Nós temos aqui a equivalência. 1 quilocaloria também é igual a 10 elevado a 3 cal. E 1 quilocaloria, ele é igual aqui a 4,118 QJ, certo? Então, é mais ou menos dessa forma que é feito a nomenclatura, o estudo do calor. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de determinada substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, para mim acontecer que uma determinada substância aumente sua temperatura, eu vou precisar aqui de induzir por meio do calor específico. Aqui é a formulazinha de física que nós vamos estar estudando. E eu coloquei aqui os conceitos para vocês já aprenderem. O C aqui, ele vai significar calor específico. O Q, ele vai dizer a quantidade de calor recebida ou cedida, que vai estar representada aqui, ó, por cal. A massa é o que vai estar em gramas. Sempre que você vai falar em massa, vai ser gramas, quilo, alguma coisa do tipo.
E a temperatura, ela vai estar representada por esse símbolozinho aqui, que a gente vai chamar de ΔT, certo? E a temperatura, a nossa escala de temperatura vai ser a Celsius, ok? Então, calor específico, cal, dividido por gramas Celsius, certo? O calor latente, ele é um pouco mais complicado, a gente vai estar estudando ele mais profundamente, mas eu já coloquei aqui para vocês já irem se familiarizando, já que a gente já viu também o calor específico. A quantidade de calor necessária para transformar completamente o estado físico de uma substância sem que haja alteração na sua temperatura. Calor latente, ele é representado pela letra L. A quantidade de calor recebida ou cedida é representada pela letra Q. E a massa, ela é representada em gramas pelo a quantidade da substância. Então, L é igual a Q dividido por M, que logo é igual a Q, e logo Q é igual a M vezes L. Essa aqui é a nossa formulazinha, certo? Tanto faz, dependendo da situação, a gente pode estar aplicando essa forma quando se trata de calor latente. E aí, por fim, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o que é a dilatação térmica. Com certeza vocês conhecem, mesmo que vocês não saibam, assim, conceituar e identificar o que seria uma dilatação térmica. Ela acontece diariamente em vários tipos de materiais, à medida que a temperatura do ambiente está mais quente ou mais frio, essa dilatação ela acontece ou não. Quando aumentamos a temperatura de um corpo, pode ocorrer sua dilatação, pois a velocidade das vibrações dos seus átomos e moléculas aumenta e as ligações entre os átomos e as moléculas diminuem, aumentando a distância entre eles. Então, ocorre o processo de dilatação. Tanto que a indústria, engenheiros, quando eles vão construir, eles já fazem o cálculo de probabilidade de quanto de dilatação que um certo ferro, um certo metal vai precisar dentro de um espaço. Por quê? Se a temperatura do ambiente estiver muito alta, a velocidade das vibrações desses átomos eles vão aumentar muito. E as moléculas aumentam. Então, essas ligações entre átomos e as moléculas, elas diminuem e a distância entre eles aumenta. Então, ele vai, é como se a gente dissesse que ele vai crescer, só que ele não vai crescer em si, propriamente. Porque quando essa temperatura ela for diminuída, esse corpo também ele vai diminuir a sua proporção. É o processo inverso, a diminuição da temperatura gerando a concentração do corpo, né? A contração do corpo. Então, nós temos aqui, ó, as temperaturas mais agitadas, elas vão precisar de mais espaço, então por isso ela se dilata. E aqui, os átomos menos agitados, ela vai voltar ao seu estado normal, certo? Então, gente, por hoje é só. O nosso conteúdo era esse, a questão do calor, das trocas de calores, como que ela acontece. Os corpos tendem a adquirirem uma temperatura equivalente, ou seja, atingirem a mesma temperatura, e a gente vai utilizar de algumas formas para estar calculando a questão do calor específico e a questão das trocas de calores, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Uma boa noite.